O que o Fluminense precisa fazer para não ser rebaixado? O Fluminense está com 30,8% aí de chance de cair para a Série B. E o que o Fluminense precisa fazer? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal, que ajuda demais o nosso trabalho. Ativa as notificações também para você ficar 100% atualizado em todas as notícias do Fluminense. Bom, essa imagem aqui, ela mostra a porcentagem segundo as casas de apostas. E por que eu peguei essa imagem aqui? Não fiquei pegando dado matemático da instituição, não sei o que, não. Peguei esse aqui porque o que acontece? As casas de apostas, meus amigos, elas não querem perder dinheiro. Elas foram criadas para um propósito, dar lucro. É uma empresa. Então você olha para esses dados, é o mais perto possível de possibilidade de acerto segundo as casas de apostas, porque elas não vão botar uma porcentagem para perder dinheiro. Eles não são burros, né? Então eu trouxe essa imagem para vocês. Aí você vê o Atlético Goianiense com 99% de chance de cair, o Cuiabá com 83%. Lembrando que esses dados aí, galera, eles são baseados, tá, no elenco e nos confrontos que os times têm e, obviamente, o principal na pontuação que cada time tem. Beleza? Então, os critérios são esses. O Fluminense vai ter uma sequência agora de 10 jogos e, analisando, por exemplo, com a sequência de 10 jogos do Cuiabá, do Fluminense é mais fácil. Então, aí o Fluminense tem menos porcentagem. Beleza? Aí tem o Vitória com 75, o Corinthians com 44, tem o Juventude com 36, o Fluminense com 30, o Criciúma com 22 e o Atlético Paranaense com 13%. Antes da gente continuar, galera, deixa aquele like pra pedir, né? Mais uma vez, só pra te lembrar. Bom, é o seguinte, o que o Fluminense precisa fazer pra não cair? Antes da gente falar sobre isso, eu quero só, coisa rápida, falar sobre isso aqui, ó. Facundo Bernal foi convocado para a seleção uruguaia. Ele não pode ser banco de reservas para um jogador de Série D. Você já entendeu o que eu tô falando, né? O Mano Menezes não pode botar o Facundo no banco e botar um moleque de Série B para jogar no lugar dele. Pronto. Primeira coisa. Outra coisa, o nosso queridíssimo João Adolfo Arias. Aí, ó. John Arias foi convocado para a seleção colombiana. É muito bom o John Arias ser convocado, o próprio Facundo, porque isso expõe a marca Fluminense. O nome Fluminense, obviamente. E o mais importante, valoriza o atleta. Principalmente o Arias, que provavelmente vai sair, né? No final do ano ou em janeiro. Então isso valoriza o Arias. O passe, o valor que o Fluminense vai receber do Arias aumenta com essas convocações. Apesar de deixá-los cansados para o jogo, um dos jogos mais importantes da temporada, que é o Fla-Flu. Óbvio que isso deixa os jogadores cansados, né? São 2 jogos que o Arias e o Facundo vão jogar. O Arias já tem cartão amarelo, tá? Importante, galera, antes da gente passar para essa parte. O Arias tem cartão amarelo. Se ele tomar outro cartão amarelo, ele não joga o segundo jogo com a seleção. Então ele vem mais cedo e aí tem tempo de descansar e pegar o Flamengo descansado, tá? Mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Provavelmente ele não vai querer tomar o cartão amarelo. Ele vai querer jogar os 2 jogos porque, né, o Arias tem um sonho muito grande de jogar na seleção. Ele tem um orgulho muito grande. E quando ele tá jogando, obviamente, isso deixa muito mais feliz, né? Enfim. Bom, o Fluminense tá com 30 pontos. 1 ponto de diferença de Vitória e Corinthians em 16º lugar. E assim, galera, o Flamengo é favorito, obviamente. Claro, tá? Pode acontecer uma vitória? Claro que pode. Pode acontecer uma vitória. É difícil? Muito. Ainda mais o Fluminense jogando esse futebolzinho aí. Mas aí a gente tá falando de clássico, né? Fla-Flu, a camisa parece que joga sozinha, parece que o Fluminense se transforma. Eu espero muito que seja mais um daqueles jogos onde o Fluminense é desacreditado pra jogar contra o Flamengo e o Fluminense vence. Se o Fluminense vencer o Flamengo, vale muito mais do que 3 pontos esse jogo, tá? Isso é muito importante a torcida entender. Você, torcedor, torcedora que tá me assistindo agora. O Fluminense vencer esse clássico significa mais 3 pontos na tabela, fora da zona, tipo, distanciando. Significa confiança pros jogadores, porque o Fluminense hoje é um elenco sem confiança. O Fluminense quase tomou um gol no começo do jogo contra o Cruzeiro, no Maracanã. E se o Fluminense toma aquele gol, acabou. Aquele gol que a bola bateu no Marcelo, a bola bateu no... Aí o Thiago Santos tirou em cima da linha, porque o Fluminense não ia ter força pra virar o jogo. Sabe? O Fluminense precisava daquela vitória contra o Cruzeiro dentro de casa, os 3 pontos, e conseguiu. Agora pega o Flamengo. Uma vitória sobre o Flamengo é confiança que volta. O cara vai olhar e falar assim, pô, realmente, agora a gente, né? A chave virou e vamos avançar, acelerar.
A gente sabe que é difícil, tá? Mas caso isso aconteça, obviamente vai trazer muito mais do que 3 pontos. Isso é muito importante. Aí você pega os próximos 10 jogos do Fluminense, porque faltam 9 rodadas, mas o Fluminense tem um jogo a menos, então são 10 jogos pro Fluminense. A gente tá falando do Fla-Flu, aí depois o Fluminense pega o Atlético Paranaense no Maracanã, esse jogo aqui é obrigatório vencer. Aí o Fluminense pega Vitória, Grêmio, Vitória joga, tá? Esse aqui vai ser um jogo muito difícil, porque são 2 times brigando pra não cair. Vitória e Fluminense jogando, né? O Fluminense jogando fora de casa. Aí o Fluminense pega o Grêmio no Maracanã, pega o Inter fora, o Fortaleza no Maracanã, o Criciúma no Maracanã, o Atlético no fora de casa, né? O Atlético vai estar muito forte lá, brigando pra não cair também. Depois Cuiabá e a última rodada é contra Palmeiras. Lá no Allianz Parque, provavelmente o Palmeiras brigando pra ganhar o título. Então, Fluminense, por favor, olha pro escudo aí e fala: não dependa da última rodada pra não cair. Porque se o Fluminense for dependendo do último jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque e o Palmeiras brigando por título, não preciso nem falar mais nada, né? Você já pensou aí o que vai acontecer. Mas enfim, eu vou fazer uma simulação, juro pra vocês que vai ser rápido, tá? Eu não vou alongar muito esse vídeo, por isso que eu dei uma corrida nos assuntos que tava aqui na pauta pra falar com vocês. Bom, o que o Fluminense precisa fazer pra não cair? Hoje a tabela tá assim, Fluminense aqui em 16º lugar com 30 pontos. A gente vai fazer a simulação de cada rodada. Inter e Grêmio, eu vou botar 1-1, vai. Empate. O que vocês acham? Apesar que o Inter tá numa crescente, mas o Grêmio também tá na crescente, né? Eu vou botar um empate aqui. 1-1. Vitória e Bragantino. Cara, Bragantino tá em 13º. Cara, eu não tenho acompanhado muito o jogo do Bragantino, mas o Vitória, né, cara, assim, vou torcer pro Vitória perder. 2-1. Tá? Botafogo e Criciúma. Botafogo, pelo amor de Deus, né, Botafogo? Eu vou botar 3-0 esse jogo aqui. Dentro do Newton Santos, brigando por título, não pode perder pro Criciúma, né? Pelo amor de Deus. São Paulo e Vasco, vou botar 1-0. 1-0 São Paulo. Atlético Goianiense contra o Cuiabá. Aqui é briga de quem vai cair primeiro, né? Mas eu vou botar... Porque o Cuiabá venceu o São Paulo agora, né? Na outra rodada aqui na... Será que se eu sair aqui vai zerar tudo? Não. O Cuiabá venceu o São Paulo por 2-0 na Arena Pantanal. Então assim, vamos botar a vitória do Cuiabá aqui. Botar 1-0. Cruzeiro e Bahia. Cara, jogo bom, né? Assim, de meio de tabela. Vamos botar... O Bahia tá caindo das pernas. Vamos botar 2-1 Cruzeiro. Fla-Flu. Cara, esse Fla-Flu aqui, se a gente empatar, tá bom pra cacete. Então eu vou botar empate aqui. Vou botar 1-1. Tá? Empate. Empate a gente tem que comemorar como se fosse vitória, irmão. Ainda mais contra o Flamengo. O Flamengo brigando ali. O Flamengo tá até sonhando com o título. Se a gente conseguir um empate aqui, é perfeito. Eu vou tentar aqui ser o menos clubista e mais realista possível. Porque a gente precisa ser realista pra tentar fazer uma conta mais ou menos exata, né? Porque, assim... O que a gente tá fazendo aqui é só uma simulação. Corinthians e Atlético Paranaense. Esse jogo aqui é importante, cara. Vou botar... sei lá. Vou botar 0-0 esse jogo, vai? 0-0. Empate. Olha só. Se o Corinthians empatar, o Corinthians já vai pra... quase saindo aqui da zona, hein? Encosta aqui no Fluminense. Tô falando aqui em empate. Se o Fluminense e o Corinthians empatar. Se o Corinthians vencer... ele passa o Fluminense, o Atlético e vai para 15º lugar. E o Fluminense, se empatar com o Flamengo, volta para a zona de rebaixamento. Vocês conseguem entender o porquê o Fluminense não pode perder esse jogo? Porque se o Corinthians vencer o Atlético Paranaense lá, o Fluminense volta. A não ser que o Fluminense vença o Flamengo. Aí o Fluminense fica fora da zona e o Corinthians também. Mas eu acho muito difícil o Fluminense conseguir vencer esse jogo, sinceramente, porque pelo futebol apresentado, não vou criar expectativa. Mas eu vou botar aqui o empate do Corinthians e do Atlético, porque são 2 times que estão brigando ali, cara. E assim, vai ser jogo duro, sabe? Vai ser um jogo duro, não vai ser um jogo fácil pro Corinthians e nem pro Atlético. Os dois vão querer muito a vitória. Bom, Fortaleza e Atlético, vou botar... Cara, vou botar 2-2 esse jogo, empate também. Juventude e Palmeiras. Palmeiras vai descer-lhe a lenha no Juventude, 3-0. Grêmio e Atlético. O Grêmio vai vencer, 2-0. Vou tentar ser mais rápido aqui, tá? Fluminense e Vitória. Vitória e Fluminense, na verdade. Cara, o Vitória tá caindo das pernas. Acho que o Fluminense consegue uma vitóriazinha lá, de 1-0.
Olha só pra onde o Fluminense vai se o Fluminense vencer, hein? Olha só. 1-0, o Fluminense vai pra 14º lugar. Tá? Ele sai de 16º pra 14º lugar. Isso mesmo, tá? Vasco e Bahia. Vamos botar empatezinho, 2-2. Red Bull, Bragantino e Botafogo. Eu vou botar a vitória do Botafogo em todas, que o Botafogo precisa vencer. Não, aí o Botafogo vai ser campeão, né? Vamos ser mais realistas. O Bragantino jogando em casa, vou botar um empate, 1-1. Cuiabá e Corinthians. Cara. Vou botar 2-1 Corinthians, vai. 2-1 Corinthians. Atlético Mineiro e Inter. Vamos colocar aqui um empatezinho, cara. O Inter tá bem, cara. O Inter tá bem. Vamos botar 1-0 Galo. 1-0 Galo. Flamengo e Juventude, vou botar 3-0. Apesar que vai ser no Maracanã, vou botar 3-0. 3-1. Palmeiras e Fortaleza, vou botar um empatezinho aqui também. Vai. Lá nesse parque. Não, vou botar a vitória do Palmeiras, que o Palmeiras tá bem. Deixa eu ver aqui. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Vou botar aqui. Vamos botar 2-1 Cruzeiro. Aí o Atlético tá caindo pra segunda divisão, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pra próxima rodada. Inter e Criciúma. 2-0 Inter. Bahia contra São Paulo. 1-0, vai. 1-0, São Paulo tá perdendo fora de casa. Botafogo e Vasco. Cara, um clássico, hein? Vou botar 1-1 aqui, empate. Bragantino. Vence em casa, o Cuiabá. Opa, pera aí. Bragantino. O Bragantino. O Bragantino tá bem aqui na minha análise, hein? Atlético Goianiense e Galo. Atlético vai tomar uma coça. 4-0. Cruzeiro e Flamengo. Cara, jogo difícil. Jogo duro, hein? Jogo duro. Vou botar um empatezinho aqui. 1-1. Fluminense e Grêmio, cara. No Maracanã. O Fluminense tem que vencer, irmão. É 1-0. E isso não é basquete, como diz o Mano Menezes. Cara, se o Fluminense vencer o Grêmio, o Fluminense vai pra 13º lugar. Se vencer o Grêmio. Olha só. Tá vendo como é que o Fluminense se distancia? E eu não botei nem vitória do Fluminense, hein? Contra o Flamengo. Tô botando empate. Tá? Os times que estão brigando por título, eu vou botar empate. Agora, Fluminense e Grêmio, vou botar 1-0. O Fluminense empatar com o Grêmio, o Fluminense ainda assim fica em 13º. Tá? Ó. Não, na verdade, isso mesmo. Não, o Fluminense vai pra 14º. Se o Fluminense se empatar, se empatar ele sobe? Entendi. 1-0. Ah, não, tá certo, isso mesmo. Se empatar ele sobe do mesmo jeito, olha lá. Tá 35 pontos. Corinthians e Palmeiras, 1-1. Atlético Paranaense e Vitória. 3-0 Atlético. Atlético também já subiu, passou o Fluminense, hein? Juventude perde pro Fortaleza por 2-0. 13ª rodada. Internacional. Internacional e Fluminense, cara, lá, vou botar 1-1. O Fluminense não pode perder. Não pode perder, irmão. Não tem essa de perder. Pode empatar, perder não. Vitória e Corinthians. Vitória vai perder, né? Corinthians vai ganhar de 2. Porra, tá jogando fora de casa o Corinthians, né? Vamos botar um empatezinho aqui. 2-2. Pronto. Botafogo e Cuiabá. Vou botar 4-0 aqui no Botafogo, meu amigo. São Paulo e Atlético. 2-0. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense não vai ganhar de ninguém. Já tá rebaixado. Vou botar 1-0 aqui, Red Bull Bragantino. Cruzeiro 2-0 no Criciúma. O Criciúma tá caindo, hein? Flamengo ganha o Galo de 1-0. O Palmeiras bate no Grêmio por 1-0 também. Fortaleza empata com o Vasco. Jogo duro, difícil. E o Juventude empata com o Bahia. 14ª rodada. Ainda tem 4 rodadas ainda na frente, meus amigos. Vamos lá. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai valer a pena. O Fluminense não vai cair. Grêmio e Juventude, 1-1. Vou ser mais rápido. Bahia e Palmeiras. 3-0 Palmeiras. E Palmeiras passou o Botafogo, hein? Vasco e Inter.
1x0 Vasco. Red Bull Bragantino e São Paulo. 1x1. Cuiabá e Flamengo. 1 Cuiabá e 3 Flamengo. Atlético Mineiro contra o Botafogo. Cara, esse jogo aqui vai ser difícil, hein? Atlético Mineiro. Mas eu vou botar a vitória do Botafogo. Dá uma moral pro Botafogo. Fluminense e Fortaleza. Fluminense vence o Fortaleza por 1x0. 1x0, meu amigo. Isso não é basquete. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians vence o Cruzeiro dentro da Neoquímica. Atlético Paranaense bate no Atlético Goianiense. E Criciúma e Vitória. Criciúma vence por 2x0. Inter e Red Bull. 1x0 Inter. Bahia e Atlético. 1x1. Botafogo e Vitória. 3x0. Botafogo. São Paulo. 1x1. Porra. 6x0 Palmeiras. Vamos botar. 4x0 Palmeiras. Cruzeiro e Grêmio. 1x1. Vou pensar muito não. Vai. 1x0 Fluminense contra o Criciúma. 1x0 não. Tem que ganhar de 2x0 o Criciúma. Porra. Dentro do Maracanã. Corinthians. Corinthians vai empatar com o Vasco. Fortaleza perde pro Flamengo. Juventude bate no Cuiabá. E a briga... o Fluminense já se distanciou. Tá em 13º, hein? Vamos lá. 1x1. Vitória e Fortaleza. Vitória toma na porrada do Fortaleza. O Vasco bate no Atlético Goianiense. Empate aqui. Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro e Bahia não. Cuiabá e Bahia. 3x2. O Galo bate no Juventude. O Flamengo bate no Inter. Palmeiras e Botafogo. Essa vai ser boa. Vou botar... Vai ser um jogão. 3x3. 3x3 jogaço. Atlético Paranaense. Cara, esse jogo aqui eu vou botar derrota do Fluminense. E não vai ganhar tudo, né? Vou botar derrota do Fluminense que o Atlético vai estar forte lá. Então vou ser realista. Criciúma e Corinthians. 2x2. Inter e Botafogo. 1x1. Vitória e Grêmio. Vitória e Grêmio vai dar... Grêmio, 3x0. 1x1 contra o Galo. São Paulo e Juventude, meus amigos. São Paulo e Juventude. 2x1. Atlético Goianiense 1. Fortaleza 3. Cruzeiro, cara. O Cruzeiro vai perder pro Palmeiras. 3x1. Fluminense bate no Cuiabá por 2x0. Corinthians e Bahia. Vou colocar 1x0 Corinthians. Não, vou botar 1x1. Atlético Goianiense vence o Red Bull. E o Criciúma perde pro Flamengo. O Flamengo tá bem encostando ali. E a última rodada. O Grêmio vai empatar com o Corinthians. O Bahia vai bater no Atlético Goianiense. O Botafogo e São Paulo. Aqui é final de campeonato. Porque se o Botafogo ganhar, o Botafogo é campeão. Se o Botafogo empatar, o Palmeiras é campeão. Entendeu a situação? Entendeu a situação? Então aqui é complicado, irmão. Mas aqui é complicado. Entendeu? Mas os Botafogo... Apesar que Botafogo e São Paulo foi um jogão, né, cara? Eu vou deixar empate. Red Bull e Criciúma. Red Bull ganha. Cuiabá perde pro Vasco. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Botar 1x0 Atlético Mineiro. Flamengo bate no Vitória. Fluminense e Palmeiras. Aqui o Palmeiras já é campeão. Se isso acontecer, o empate aqui do Botafogo. Mas aí eu vou botar 1x1 contra o Fluminense. Vou botar 1x0. O Fluminense não vai ganhar não, será? Vou botar 1x1. Fortaleza empata com o Inter. E o Juventude ganha do Cruzeiro. Não, 2x1 Cruzeiro.
acaba assim o campeonato. Palmeiras campeão, Botafogo em segundo, terceiro, Flamengo, Fortaleza e Fluminense em 13º lugar, bem longe da zona de rebaixamento, e rebaixado é Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória e Juventude. E aí vai brigar Juventude ou Criciúma pra não cair aqui, tá? Eu acho que, assim, inclusive se você olhar, é basicamente uma análise bem racional, né? Assim, os times mais fracos estão em últimos, que é o Atlético, o Cuiabá, o Vitória e Juventude. Que seria certo a cair, mas, né, pode ser que pinte o Corinthians ali também, a gente não sabe. Mas a questão toda é, o vídeo ficou 20 minutos de vídeo, né? Mas é isso aí que o Fluminense precisa fazer pra não cair. Só isso, entendeu? Não é uma missão difícil, né? O Fluminense tem muito jogo em casa e jogos bons pra vencer em casa. Se fizer o dever de casa, se o Fluminense vencer 4, se tiver 4 vitórias, o Fluminense não cai. 4 vitórias. 4 vitórias em casa. O Fluminense tem 6 jogos em casa, se eu não me engano. 6 ou 5 jogos em casa. Então, assim, se ganhar 4, tá ótimo. O Fluminense não cai. Fechou? Coloca nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.